Existe uma palavra queimando em meu coração e eu preciso compartilhar ela com você. E nós temos nos dedicado a essa casa a inúmeras coisas que dizem respeito a um movimento do céu. E tudo o que fazemos aqui na terra precisa encontrar a referência daquilo que o céu está pujando, aquilo que o céu está pulsando, aquilo que o céu na sua grandeza, na sua autoridade representa. Então nós temos um modelo a qual perseguir. Nós não ficamos caminhando em busca de modelos e modelos e modelos. E talvez você lembre lá, final da década de 90, início dos anos 2000, aonde tantos modelos nos influenciaram a igreja brasileira quase que de forma linear. Assim como se tudo que aprendemos até aquele momento não valia mais. E aí veio um novo modelo de células, de G12, disso, daquilo, e nomenclaturas e apostilas, e modelos de pirâmide que traziam nas pessoas, mediante uma intenção de crescimento ou ascensão ministerial, a possibilidade de chegar em determinados lugares por aquilo que produziriam quantitativamente. Talvez você que é novo da fé não tenha ideia o que isso causou. Mas parece que quanto mais a gente se afasta desse tempo, desse período onde houveram esses movimentos, mais a gente percebe o tamanho das sequelas que vivemos. Coisas que balançaram estruturas e se entendia de uma forma muito positiva, mas todo esse positivismo, essa animosidade em relação a um crescimento sem um fundamento correto, com o passar do tempo logo virou poeira. Logo virou uma neblina, logo virou algo que para se perceber ou para se saber deveria vasculhar, chegar perto e entender o tamanho da tragédia que se revela até os dias de hoje. Porque alguém com uma apostila na mão resolveu substituir o poder da Escritura e a instrução da palavra. Pastor, vocês são batista, pentecostal, o que é o Mevan? A gente é bíblico. Ah, mas então vocês são bíblicos mais para o lado do... Não, irmão, a gente só é da Bíblia só. Não, pastor, mas e tem uma questão de legalidade, de questão ministerial. Irmão, a gente lê a Bíblia. A gente não inventa. Princípios, fundamentos. A palavra é compartilhada com o coração disponível ao Senhor e vulnerável através de um ambiente desse. E nisso a gente procura não se perder, escrevendo sobre movimentações através de lápis. Preste atenção nisso. Movimentações através de lápis. Fundamentos com caneta. Então nós não somos movidos por uma apostila, mas pela palavra de Deus, que nos é disponível, transferida através de uma revelação pura, íntegra, que nos faz caminhar segundo a nossa identidade. E você, ao decidir fazer parte disso, precisa aprender a andar nessas medidas. Nós não estamos atrás de modelos. O Mevan não é um novo modelo no Brasil. O Mevan é o que é, com uma identidade muito própria. E serve toda a igreja, denominação que nem tem essa cara. Que nem é parecido, que nem ora igual a gente. A gente serve pastores que nem choram no culto. A gente serve pastores que ficam no gabinete e só sai do gabinete depois do louvor acabar, porque a palavra é a parte dele. A gente cuida de pastores, a gente ama pastores, a gente ama movimentações, mas modelo é só um. E não é nem o Mevan, é Jesus. Então perceber essa identidade é caminhar por um lugar um tanto que se corre riscos. Por que não usar essa palavra? Porque nos riscos que se corre em relação a se fazer vulnerável,
muitos se perderam na fé, a pureza e a inocência, porque não tinham percepção suficiente através de uma maturidade para se entregar a Deus e servir a pessoas. Então, pela sua imaturidade, se entregaram a pessoas, achando que estavam fazendo isso a Deus. E no seu serviço, acharam que era uma moeda de troca para que Deus fizesse alguma coisa. E não é. Caminhar em medidas de uma percepção correta é entender a autoridade sobre o que significa a percepção, sobre o que se está vivendo, aonde se está e para onde está indo. A gente sabe de onde veio, aonde está e para onde está indo. Quer ver como é fácil de você lembrar? Coloque a mão assim no seu coração. Eu vim de Deus, eu estou em Deus, eu vou para Deus. Toda essa medida precisa ser lida na sua vida, de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça, entendendo toda oportunidade como uma oportunidade do céu na sua vida, a fim de você não se perder através de modelos, mas encontrar o modelo, que é Jesus. Amém? Quantas pessoas aqui no nosso meio já receberam alguma palavra do Senhor de você vai viver isso, vai viver aquilo? Pode levantar sua mão, não vou te constranger. Quantas pessoas já receberam palavras para outros países, irmãos? Pessoas receberam palavras para hospitais. Pessoas receberam palavras para presídio. Para presídio, pastor, está amarrado. Receberam palavras para presídio. Pensa num lugar bom para você pregar. Presídio e hospital. Presídio porque os caras não têm pressa para acabar o culto, porque eu fiz trabalho, irmão, em presídio penitenciário 4 anos da minha vida. Não tem pressa, está tudo certo ali. Não, pastor, pode pregar aí, está tudo bem. E no hospital, irmão, no hospital as pessoas estão assim, ó, escancaradas. Fala alguma coisa de Deus aí. Até o ateu está se benzendo lá dentro. Aí você vê nesse movimento de Deus oportunidades que são dadas através de você para fazer com que o modelo de Cristo se manifeste a alguém. Agora, eu preciso te provocar. Você sabe a real dimensão do modelo de Cristo? Você sabia que observá-lo somente, lê-lo somente, estudar, e eu gosto de estudar, irmãos. Tem uns doidos aqui na igreja que às vezes a gente fica trocando coisa pelo WhatsApp. Aí chega coisa de outros doidos distantes. Olha, Israel, dá uma olhada nisso. Vamos mergulhar nesse ensino, vamos entender a profundidade disso, daquilo e tal. Mas só isso não é suficiente. Essa percepção sobre o Cristo precisa ser relacional. É como se essa relação trouxesse a gente para um lugar de intimidade. Vem aqui, André. O André, a gente se conhece não há muito tempo. E a gente se dá bem. De vez em quando eu dou umas brigadas com ele. Mas a gente se dá muito bem. E talvez ele pudesse ter lido muitas coisas a meu respeito. E eu a respeito dele, irmão, ele é lascado comigo. Eu encontrei o cara que era pastor dele numa convenção. Me contou todos os podres dele em 5 minutos. Aí, para não deixá-lo constrangido, eu gravei um vídeo com o pastor dele. Disse, estou sabendo tudo teus podres aqui, viu? Parece estar na igreja. Diga, é brincadeira. Brincadeira. Viu? Ele me obedece. A gente está se conhecendo perto. Perto aqui, perto junto. Caminhando. E esse caminhar tem as coisas boas e as coisas ruins. A proximidade gera coisas boas e coisas ruins, porque, meu Deus, no primeiro momento eu olhei para o André e digo, o sangue de Jesus tem poder, o que está fazendo aqui esse crente? Daqui a pouco eu procuro, digo, cadê o André? Não veio no culto. Daqui a pouco eu mando mensagem para ele, ele responde, pastor, estou viajando, estou não sei aonde. Ô, macho, me avisa, cara. Gera uma angústia de intercessão, de oração por ele, pela Bia, pela sua casa. E a gente vai percebendo que a gente se encontra no olho. A gente se conhece no olho.
A gente vai caminhando, daqui a pouco um já sabe o que o outro vai falar, o que vai dizer, e horas impressões são compartilhadas, porque a gente decidiu caminhar perto. Como que você quer ter uma percepção correta do Cristo, se não chegar mais perto? Jesus não é uma expressão, uma entidade, uma autoridade de um espírito superior desenvolvido. Jesus é uma pessoa. E sendo Jesus é uma pessoa, como é que você quer estudá-lo numa apostila e fundamentar tudo que ele faz numa apostila, sendo que o coração dele transfere a partir de proximidade, toque, relacionamento, coisas extraordinárias para a sua igreja nesse tempo. E nós, como igreja nesse tempo, precisamos estar sensíveis aqui, ouvindo de perto, para que tudo que o Senhor está falando não nos seja estranho aos ouvidos. Nada fará o Senhor sem que antes tenha confiado aos seus servos, os profetas. Esse é um significado de uma percepção que promove a autoridade. E a percepção do Cristo promove a autoridade por quem o Cristo é, e não pelo que eu resolvi fazer da minha vida. Lembra dos modelos? Os homens que impactaram essa nação e varreram essa nação com a dita cuja da apostila, em determinado momento se viram em frente a um podcast. Milionários, mais do que milionários. Disseram, olha, de verdade mesmo, eu estudei bastante a Bíblia agora, depois de 30 anos, 20 anos, e eu acho que eu errei, sabe? Então vocês me perdoam, agora eu abri uma outra igreja, eu coloquei o nome Church depois dela, e agora eu estou pensando de forma diferente, tá? Mas vocês me perdoem, porque eu mandei muita gente para o inferno, pelo modelo que eu estabeleci lá, achando que e só queria ver a igreja cheia e não queria saber a que custa. Pastor, do que o senhor está falando? Ah, mas eu não vou falar nome não, deixa você pensar. Mas os pais dessa fé, os líderes desse movimento, as pessoas que estavam à frente disso retrocederam e disseram, agora que já está tudo estabelecido, me perdoa. Agora minha parede é preta, agora a luz é diferente. E agora tem tantas outras coisas que eu preciso falar para vocês. E me ouçam, porque agora sim é que o modelo correto. Agora é o modelo que vai dar certo. Entenda, eu e você estamos sendo bombardeados por modelos. E todos esses modelos nos provocam o tempo todo, a fim de perceber o que é certo e o que é errado. Jesus, na sua identidade, na sua autoridade, é suficiente para esclarecer toda e qualquer questão, e toda dúvida cai por terra imediatamente. Você está me entendendo? Entendeu que a percepção? A autoridade vem de Cristo, porque a igreja é a glória de Cristo. Cristo emana autoridade à igreja, e a igreja se move na autoridade de Cristo para o cumprimento do propósito, transformação de pessoas, a fim de que pessoas não caiam em engano e nem se percam por falta dele. Tudo o que nós recebemos da parte de Deus, nós precisamos administrar com responsabilidade. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 17. Te adoramos, Pai. Jeremias 17, a partir do versículo 4. Preste atenção nesse texto, porque há quem diga que quando você recebe algo do Senhor, isso é seu, vai se cumprir, está tudo certo. Esse texto, ele desnuda, ele literalmente tira aquele movimento que blinda a pessoa sobre qualquer irresponsabilidade no caminho. Repita comigo, irresponsabilidade gera consequências. Nesse texto de Jeremias, nós vemos aqui dizendo, você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Quando Deus te dá alguma coisa, você está entendendo nesse texto que há um precedente. E nesse precedente,
você tem essa ideia mirabolante que desconstrói que aquilo que você recebeu de Deus vai se cumprir de qualquer jeito. E não vai. Isso tira um pouco do romantismo da coisa, não é? Porque não vai se cumprir na sua vida. É, beleza, então bora lá viver isso. Aqui está dizendo que perde. E aí continua uma sequência a partir de uma palavra que se estabelece num comportamento. Essa palavra é específica para ajudar. Eu farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece. Ou seja, um lugar ermo, distante, longe dos seus domínios, longe daquilo que de fato te diz respeito. Pois acendeu-se a minha, o quê? Deus se ira. Se ira. O Deus de amor se incomoda com comportamentos. O Deus de amor também tem percepção. O Deus de amor também olha e compreende o nível do relacionamento, o nível da entrega, o nível da vida, como a vida se estabelece. E sobre isso há algo muito interessante, porque parece que quando fala a minha ira, é que uma série de regras escritas não foram cumpridas. Deixa eu fundamentar a sua fé aqui, me permita. Eu sei que você está aqui para isso. Quantos nos visitam nessa noite pela primeira vez? Por favor, levante a sua mão. Jesus amado, onde é que vocês estavam, né? Sejam muito bem-vindos, viu? Vocês estão em casa. Me permita ser seu pastor nessa noite. Parece que Deus se ira porque a Torá não foi cumprida. Porque os mandamentos de Moisés não foram cumpridos. Mas vamos voltar à linha do tempo um pouquinho. A gente retrocede essa linha do tempo e a gente chega até Noé. E você sabe que na história de Noé, houve da parte de Deus uma percepção, repita comigo, percepção. É tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Da parte de Deus em relação à humanidade, uma percepção sobre o certo e o errado. Só que isso não estava escrito em nenhum lugar. E aí Deus olha para toda a humanidade, vê a humanidade caída, a humanidade derrubada, a humanidade arrebentada, vê um comportamento terrível e olha para Noé e diz, eita, tem um cara ali que é diferente. Se não tinha Bíblia, qual foi o parâmetro utilizado para isso? Você já parou para pensar? Não tinha Bíblia, não? Existe uma lei. E essa lei, ela transcende o que a letra estabelece. Mas uma vez a letra estabelecida, ela comunica o que essa lei superior comunica. O que essa lei superior significa. Então, quando Deus se ira, Ele não se ira só porque a lei de Moisés não foi cumprida. Ou só pelo que Paulo disse, que não foi atendido em expectativas. Ele se ira porque Ele é o moderador do certo e do errado. E o certo e o errado existe desde sempre. De tudo que Adão ouviu, coisas muito mais profundas foram ditas e transferidas através de um ditado, através de uma fala, através de uma tradição oral que foi passando de Adão a todos os seus. E essa lei superior modera a existência. Você está me entendendo? A ira de Deus não significa que a letra não foi cumprida, mas significa que o Espírito da vida que inspirou a letra, conforme sabemos, na Sagrada Escritura, que é inspirada pela palavra de Deus, pelo próprio Deus e se faz palavra de Deus, não foi atendido numa expectativa óbvia. Então o Senhor, que é a própria palavra, acaba se manifestando contrário a um comportamento e coloca um contexto quase que de continuidade acerca do sofrimento de um povo que arcaria com as suas consequências. Próximo. Assim diz o Senhor. Aqui é o texto que você conhece, não só por causa do assim diz o Senhor, mas pelo que vem escrito depois.
Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Digamos que esse texto aqui seja um dos textos dessa lei superior que modera toda a existência. Quando o homem por si só se vê independente, naturalmente ele atrai a si as consequências disso. Pois o Senhor criou o homem para ser provedor, mas não independente. Porque o movimento do Senhor de proximidade gera dependência, que por sua vez não fica provocando as pessoas a andarem eternamente na infantilidade. Filho que conhece o coração do pai e já é maduro, representa o pai em todos os seus interesses. Enquanto o imaturo, por maior que seja na sua idade, não é digno de receber toda a herança, porque se recebe, no versículo anterior, pode ser que perca. Deixa eu te provocar aqui. Talvez existam coisas na sua história que não foram liberadas, porque nelas você se perderia por completo. Existam coisas no seu caminho que no momento de rompimento você decidiu espanar. Você decidiu jogar a toalha. Você não esperou um pouco mais. Você não permaneceu no que deveria permanecer. E isso gerou uma verdadeira tragédia. E talvez nem era uma tragédia anunciada, porque algum líder corrupto colocou a mão na sua cara e disse: vai na tua força, assim diz o Senhor. E você pegou aquela palavra e entendeu que era uma carta branca para escrever nela o que você queria fazer da sua vida. Eu estou falando com gente madura, amém? Pastor, então eu vou viver essa tragédia anunciada o resto da vida? Não. Mas que ela existe, existe. Agora, entender que os ciclos de Deus mudam, e esses ciclos de Deus que mudam na sua vida, te dão sempre uma oportunidade para rever, não os modelos evangélicos, mas rever e voltar a ver e permanecer, ficar vendo o modelo que é Jesus. Porque nesse modelo que é Jesus, você tem o extrato perfeito da sua medida. E na sua medida você pode voltar ao lugar de origem, a uma posição. O Senhor não vai criar um plano novo para a sua vida. O plano é sempre o mesmo. O que Ele cria é um caminho de volta, para que você venha encontrar posição, encontrar um lugar que é seu, o lugar que sempre foi seu, para que a palavra se cumpra de fato. Ah, Deus vai criar um caminho novo. Não vai. Quando Ele chama de novo, talvez seja só o atalhozinho do caminhozinho assim, ó. Volta aqui, pá. Lembra de onde caíste. Lembra de onde você se perdeu. Lembra da esfera que te corrompeu. Nesse lugar, aqui do lado havia um caminho extraordinário. E você acabou esquecendo de perceber a minha vontade, diz o Senhor. Mas eu vou te trazer de volta a esse lugar e te conectar ao seu propósito, para que você encontre uma pacificação interna. E logo nessa pacificação, tudo à sua volta vai começar a encontrar sentido, porque simplesmente você se sujeitou e parou de lutar contra a minha ira, que nada mais era a vontade de te arrancar de um lugar desconhecido ermo e te injetar num lugar de verdade. Senso de missão. Parece que quando o homem confia em si mesmo, as traduções mais tradicionais dizem um homem que confia na carne. Um homem que confia em si mesmo, deposita sua confiança em homens. Um homem que não se relaciona com o Senhor, naturalmente gera distanciamento. E num distanciamento absurdo, só o que você quer é a presença, mas você nada para longe. Sabe o que é a salvação de Deus na sua vida? É uma boia. Ele joga a boia. Aí você está vendo a boia e você começa a nadar para o lado errado.
E aí o mundo espiritual fica te assistindo, dizendo: boia, quem está se afogando, boia. Se vira vocês, porque eu não posso te amarrar uma boia na cintura. Boia, relacionamento com Deus. Primeiro passo, segura na boia, deixa que o Senhor te traga para Ele. Pare de nadar, Ele vai te trazer para perto. Quando te trouxer para perto, permaneça. Quando permanecer, eu não sei se você vai entender, lá da minha terra, não fique esperneando. Não fique esperneando. Comece a perceber o novo ar que o Senhor está liberando na sua história. Comece a perceber esse novo fôlego. Comece a perceber esse bem que te hidrata. Comece a perceber o teu corpo. Comece a perceber a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos. Aumente o seu nível de percepção, porque novas vestes requerem novas percepções, ou uma nova percepção daquilo que o Senhor está liberando. Não fique se debatendo. Isso não te faz bem. Próximo. Aqui continua o extrato dessa lei superior do homem que decidiu fazer por si só. Ele será como um arbusto no deserto. Olha que um arbusto no deserto foi suficiente para inclinar o coração de Moisés, lembra? Havia um arbusto, uma sarça no deserto. E uma vez que ela queimava, incendiava, Moisés se achegou até ela e você conhece o desfecho. Toda a libertação de um povo do Egito aconteceu a partir disso. Mas fora de propósito, o arbusto no deserto continua existindo. A questão é o que segue no texto. Não verá quando vier algum bem. Repita comigo: sensibilidade. Isso é uma cauterização dos olhos. É uma cauterização do que se vê. O que é uma cauterização dos olhos? Você não consegue enxergar o bem nas coisas à sua volta. Somente enxerga aquilo que te falta, aquilo que te é insuficiente. Se é uma água, o gosto está ruim. Se é uma roupa, não está legal. Se é um carro, não serve. Se é uma casa, não dá certo. A tua família não é perfeita. Os teus filhos estão cheios de problema. Os teus pais estão cheios de problema. Os seus irmãos estão cheios de problema. Seus amigos estão cheios de problema. Aí você vai aumentando a lista e você só vive pelo que você não tem. E não percebe o bem daquilo que está à sua volta. Isso é uma insensibilidade absurda, forjada a partir de um caráter caído, que não é o caráter de Cristo. Você está me entendendo? Não se trata de ser um arbusto, porque se for um arbusto que queima na presença de Deus, você é um sinalizador de direção e de presença. Agora, um arbusto sem propósito é só uma moita, que não serve para nada. Aí sim entra num lugar de uma auto-rejeição, se colocando em lugares inferiores, maquinando pensamentos de exclusão. Me deixaram fora, historicamente fui desprezado, historicamente não servi, historicamente não deu certo, sendo que o bem do Senhor está à sua frente. A boia que Deus tem para você é o bem de Deus. Por favor, nade em direção a ela, não morra afogado sozinho. É tempo de viver uma nova vida com o Senhor e não parar na hora das coisas acontecerem. Acredite, o Senhor quer o seu bem, não o seu mal. É o seu bem, o bem da sua casa, da sua família, de tudo que te diz respeito. Você não é desprezado. Você não é desprezado. Você não é qualquer um. Você sabe do que eu estou falando. Essa cauterização é que arrebenta com a fé das pessoas.
que correm atrás de movimentos, julgando movimentos com trenas religiosas chatíssimas, absurdas, querendo medir se é disso, se é daquilo, se é desse movimento ou dessa vertente, e não tem nenhum parâmetro para dizer se é Deus presente, Emanuel em nosso meio, porque nunca se relacionaram, nunca abraçaram, nunca estiveram com Ele. Tem aquela música que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. É porque uma vez que você tem um encontro com o Senhor, literalmente, você não presta mais para nada. E você já não reconhece outro cheiro. Você... Não, o cheirinho dele é outro. O abraço dele é outro. O toque dele é outro. O toque dele não expôs a minha mazela. O toque dele me mexeu por dentro, me colocou num lugar, me trouxe para perto, me colocou assentado numa mesa, me trouxe para junto. E ao estar junto eu fui entendendo, eu fui reconhecendo a presença dele em mim. Logo eu fui vendo nesse plano de ascensão. Não era um plano de ascensão ministerial, era um plano que estava no coração dele. E eu fui entendendo, fui ficando confiante. Logo que eu estava sendo conduzido pela mão, eu estava caminhando e percebi que era a mão de muitos que estavam à minha volta. Eu me vi cheio de gente sedenta de Deus, cheio de gente sedenta da presença, cheio de gente que queria mais de Jesus, e isso estabeleceu como um clamor gigante, e esse clamor gigante me fez se lançar de verdade no mar. E agora eu já nem boia queria, porque eu entendi que era aquela corrente que me conduziria. E eu já não ficaria aflito, porque eu sabia muito bem para onde eu estava indo, de onde eu vim e aonde eu estava, e o medo já não tinha mais lugar no meu coração. Se você ainda não chegou nesse estágio, por favor, profetize, levante a sua mão e diga: eu quero viver isso com o Senhor, porque é o tempo do Senhor na sua vida, um tempo de entrega, de uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, uma conversão que exige dos íntimos, exige dos próximos, exige relacionamento, exige vida, exige caminhada. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E segue o texto. Habitará em lugares áridos no deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Solidão. Você não nasceu para viver sozinho, tá? Se foi um tempo, uma estação, um ciclo, parabéns para você. Agora, sozinho não dá, não tem como, pode parar, isso não é de Deus. Logo você vai ter que abrir a escotilhazinha de dentro, perceber o que existe fora. Lembra do segurar na mão de alguém? É se fazer vulnerável ao que o Senhor está fazendo em mim e através de mim. Próximo. Aí você entende esse texto, que tem gente que lê ele e afirma ele sem contexto. Existe uma condição. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Próximo. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, e nem deixará de dar fruto. Aí você percebe que no tempo da sua inércia, estando em Deus, você não deixará de produzir absolutamente nada. Sabe, a idade chegará para todos nós, e cada dia mais ela se aproxima. Sabe o que é produtividade espiritual? É você com as suas mãos levantadas, sentado numa cadeira, sem poder muitos movimentos, ter a certeza que a sua oração está acessando lugares, está transformando realidades,
que as suas palavras, a sua vida devocional está quebrando paredes, quebrando muros de divisão, quebrando muros de intriga, muros de confusão, e que você, ainda que debilitado, esteja aqui nesse auditório, nos assistindo pela internet, está com a sua vida com o Senhor tão calibrada, entendendo que o tempo de maior produtividade é agora, é o hoje, porque não quer ficar fora e nem ausente, nem distante do que o Senhor está fazendo. Então se torna um profeta, aí sim, disponível ao que o Pai está fazendo, disponível ao que o Senhor está fazendo. Suas folhas permanecerão verdes, e sendo verdes as folhas, você sempre estará indicando a estação do Senhor na sua vida, que se chama produtividade. Não tenha medo, o Senhor vai te trazer clareza sobre isso. Isso são coisas que nos são apresentadas por Deus. Você viu que lindo copinho que eu ganhei? Nem Salomão tinha um desse no templo. Desse não tinha. Olha que interessante. O conduzir de Deus a nós se estende e acontece a partir de um manto de paternidade. O manto de paternidade passa por duas esferas, a esfera biológica e a esfera espiritual. Mas ambos são gerados dentro de nós. Os que têm filhos sabem o que isso significa. As mulheres, pelo âmbito gestacional dentro de si. Aos homens que participam de uma gestação, mas não têm todos esses significados no seu corpo, precisam por fé também gerar aquela criança. Pois quando vem ao mundo, encontra tanto uma mãe que acabou de dar à luz, quanto um pai que naquele momento se faz responsável por toda uma história. Aos filhos gerados biologicamente, a esses tamanha responsabilidade, aos gerados no espírito de igual forma. E Paulo gerou Timóteo, uma das expressões de um discipulado mais intenso que conhecemos. Porque Timóteo foi gerado a partir de um coração que sabia muito bem o que Timóteo era, onde ele estava e para onde ele estava indo. E uma paternidade não paga só boleto. Uma paternidade aponta destino. Uma paternidade indica o caminho e diz: ó, eu estou vendo você desse jeito. Eu sei que esse negócio aqui é para você. Eu sei que você vai lá na frente. E lá na frente isso aqui vai acontecer desse jeito. E nas duas cartas de Paulo a Timóteo, ele faz menção a essa paternidade. A você, Timóteo, meu filho amado. E quando Paulo faz essa menção a Timóteo, ele indica esse caminho processual, esse caminho do Senhor à sua vida, e faz com que nesse caminho ele encontre o Senhor de tal forma, sempre lembrando de todos os depósitos do qual ele foi profetizado. Tanto eu quanto você fomos profetizados na eternidade. E essa profecia da eternidade vem sendo comunicada no tempo, porque profetas comunicam aquilo que está no coração de Deus. E se comunicam o que está no coração de Deus, é porque em algum momento foi citado. E se foi citado, isso deve ser repetido e reivindicado no tempo certo, para que você não siga frustrado, caminhando, sem um monte de coisas que deixaram de acontecer, porque em algum momento, talvez você se perdeu, e a ira de Deus se manifestou na sua vida. Ira de Deus é o mal de Deus para você? Não, é a consequência da ausência, da obediência, da proximidade, do relacionamento. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, nos dá uma instrução muito interessante. 1 Timóteo 1,18. Te adoramos, Senhor. Timóteo, meu filho. Timóteo o quê? Dou a você essa instrução. Segundo as, o quê? Já proferidas a seu respeito. Para que você vai ficar inerte? Tem um monte de palavra de Deus aí em você? Eu tenho um monte aqui, irmão. Seguindo-as
você combata o bom combate. Ou seja, tem uma guerra e uma luta que vale a pena. E essa guerra, essa luta que vale a pena, vai sempre te trazer ao Senhor, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E é uma guerra cheia de paz, irmão. É uma coisa bem estranha, porque é uma guerra que vale a pena. Quando fala de bom combate, não está falando de você desviado, perdido, achando que não é, que talvez seja, mas fala de você militando literalmente e vendo nesse militar bons frutos acompanhando a sua volta. Nisso você não vai se perder nunca. E o Senhor, que faz todas as coisas, nos guarda absurdamente em paz, nos abençoando em tudo. Por favor, filho, coloca o Salmo de número 29, a partir do versículo 1. Nós vamos ler esse salmo inteiro agora. Atribuam ao Senhor os seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no resplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. E faz o Líbano saltar como bezerro, e Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória! O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor a seu povo. É essa voz que a gente persegue. É essa voz que a gente precisa acessar. É essa voz que quando a gente ouve, bagunça a gente por dentro. Não para nos deixar de qualquer jeito, mas é um amor constrangedor. Que vai construindo na gente o bem de Deus. É complexo de explicar, mas no novo nascimento você tem acesso ao modelo original, que foi escrito particularmente esse roteiro para você. Nós não somos tijolos, linhas de produção todos iguais. Nós somos diferentes. E essa diferença nos faz ser fortes em todos os lugares. Que em nome de Jesus a gente possa se conectar com essa voz e viver a sutileza, mas o poder, a autoridade de tudo isso, entendendo o quanto que essa paz é necessária. E por favor, milite guerras que valem a pena. Se coloque em pé, por favor.